você sabe qual a importância de se confessar? Por que as paróquias têm confessionários e até horários durante o dia para a confissão? Vamos responder essas dúvidas agora nesta reportagem. Assim como o batismo, a crisma e o matrimônio, a confissão também é um sacramento. Falar sobre os nossos pecados perante um sacerdote significa o reconhecimento da santidade de Deus e que confiamos e acreditamos em sua misericórdia por nós pecadores. Hoje em dia, os confessionários são assim, bem diferentes daqueles que acostumamos a ver nos filmes e novelas. Aparentemente, sentar aqui para conversar com um religioso é algo muito simples, mas falar sobre confissão é algo que sempre gera muitos questionamentos. Alguns um pouco mais complexos, outros bem simples. Eu tenho sempre o hábito de confessar, procuro confessar sempre, mas sempre me surge a dúvida, mesmo entendendo a importância da confissão, de quanto em quanto tempo é recomendado, qual seria a orientação para quantas vezes, com que frequência a gente deveria se confessar. O questionamento do Danilo é recorrente, por isso trouxemos essa dúvida ao Frater Eurípedes. De fato, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm e a Igreja nos recomenda que, obrigatoriamente, todos nós cristãos católicos somos obrigados a nos confessar ao menos uma vez ao ano, de modo especial por ocasião da Páscoa do Senhor, nos preparando para celebrar a Páscoa. É claro, este é o mínimo que a Igreja nos pede, mas cada cristão, sentindo no seu coração a necessidade de buscar o sacramento da penitência, pode realizar muitas outras vezes ao longo do ano, assim como acontece também aqui em nosso santuário, alguns fiéis que têm o hábito de se confessar a cada mês, a cada 2 meses, de acordo também com a sua consciência. Estamos vivendo a Quaresma e é nela que muitos filhos buscam a conversão e reconciliação com o Pai Eterno. Com todo o significado litúrgico que tem esse período, a confissão ganha ainda mais importância nesse momento. Com certeza. É claro que a confissão é um sacramento que ao longo de todo o ano nós devemos buscar, mas a Quaresma, por ser um tempo litúrgico onde nós somos mais fortemente chamados à conversão, nós podemos buscar essa conversão de modo muito singular pelo sacramento da confissão, no qual nós nos reconciliamos com Deus e pedimos o seu perdão, que dele recebemos para os nossos pecados. Então, na Quaresma, as nossas paróquias e santuários cada vez mais oferecem esse atendimento de confissões pela alta procura dos nossos fiéis. Em santuários e basílicas, como a de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui em Goiânia, os confessionários ficam disponíveis diariamente aos fiéis. Já em paróquias e igrejas menores, pode ser que não aconteça com a mesma frequência, mas é um serviço que obrigatoriamente precisa ser oferecido. Todas as paróquias elas devem oferecer para os seus fiéis estes sacramentos, de modo especial entre eles a confissão. É claro que cada realidade pastoral apresenta consigo um desafio. Existem paróquias menores ou com menor quantidade de sacerdotes que talvez não possam ter um atendimento todos os dias da semana, mas cada lugar, de acordo com a sua realidade, oferece o sacramento da confissão de modo muito especial também neste tempo da Quaresma. Nós conhecemos inclusive paróquias aqui da região da Arquidiocese de Goiânia, em que ao longo desse tempo se faz a prática do mutirão de confissões, onde um ou mais padres de outras paróquias se unem para ajudar inclusive as pessoas dessas comunidades a receberem este sacramento. Confessar é um momento de fé, entrega e resiliência. É quando nos comprometemos com Jesus para que mudanças venham. Confessar é abrir-se a Deus e traz uma sensação especial. Aí um alívio muito grande, a gente tem uma sensação muito boa. Que ficou todos para trás, né? E a gente, vida nova, vida que segue, a gente tem um alívio muito grande, eu me sinto assim. E o repórter Alain Ribeiro conversou com o padre Almerindo Silveira, que é coordenador diocesano da Pastoral da Diocese de Luz, em Minas Gerais. Vamos ver. A Quaresma é um tempo de conversão. E um dos pilares a serem vividos ao longo desses 40 dias é o da reconciliação. Para se aprofundar mais nessa temática, eu converso no dia de hoje com o padre Almerindo Silveira, ele que é sacerdote na Diocese de Luz, em Minas Gerais, e coordenador diocesano de pastoral.
Padre, para começar o nosso bate-papo, eu queria perguntar para o senhor o porquê confessar-se para esse período de Páscoa. A confissão é um dos 7 sacramentos da Igreja, e o sacramento da confissão é esse sacramento que nos faz pensar de modo cristão as possibilidades e os limites do corpo e da vida humana. Então, confessar é uma necessidade para aquele que é católico, né? Porque nos faz estar mais próximos de Deus, cheios da sua misericórdia, fortalecidos no corpo e na alma. A Igreja nos orienta que devemos confessar ao menos uma vez por ano, conforme o Código de Direito Canônico nos ensina. Porém, nós temos esta prática de, com mais intensidade, confessar no período quaresmal, dado que a Páscoa ela é o grande centro da vida cristã, a maior festa que nós celebramos na nossa fé. Então, para celebrar esta grande festa, a gente precisa preparar. E a preparação melhor é com o sacramento da reconciliação, para que, nas nossas limitações, nós estejamos mais próximos de Deus. E, padre, quais as dicas que o senhor dá para fazer um bom exame de consciência, uma boa confissão nesse período? Olha, a gente não pode confessar de qualquer jeito, a gente precisa preparar, a gente precisa, primeiro, estar arrependido, né? Num bom exame de consciência, a gente primeiro precisa estar arrependido dos nossos pecados, dos erros que nós cometemos. Depois, a gente tem que ter um propósito, arrepender de verdade e fazer um propósito de não querer permanecer ou repetir essa vida, esses atos que nós praticamos. E depois desses 2 passos, procurar a confissão, procurar o sacerdote, porque a confissão, ela faz parte do dizer os nossos pecados para o sacerdote, e depois receber e cumprir do sacerdote a penitência, né? Que é este reconhecimento de gratidão a Deus pelo abraço da misericórdia que ele nos deu. Então, eu diria que para uma boa confissão, a gente primeiro prepara, a gente pensa, a gente reflete, isso antes de procurar o sacerdote, fazendo aquele exame de consciência sincero, verdadeiro, reconhecendo aonde nós estamos e aonde a gente precisa chegar. Sabendo, então, que na nossa limitação a gente tem muitas falhas, mas então, nesse exame, nós vamos reconhecer as nossas limitações, então poder pedir perdão a Deus com mais tranquilidade. E, padre, nesse período quaresmal, muitas comunidades, paróquias preparam aí multirões de confissões. Queria perguntar para o senhor a diferença entre a confissão comunitária e a confissão aí que seria individual, qual a diferença entre as duas e quando cada uma se aplica, e quando é recomendado fazer uma confissão comunitária e quando é recomendado fazer a confissão de maneira individual, só a pessoa e o padre. Lembrando que o mutirão de confissões que a gente faz nesse período, ela é individual, ela não é comunitária, né? E a gente faz dado ao grande número de penitentes, de pessoas que querem a confissão, então a gente reúne ali alguns sacerdotes, cada diocese tem um jeito. No nosso caso aqui na Diocese de Luz, a gente reúne por foranias, por regiões, e cada dia a gente está numa paróquia, né? Para atender todo mundo, mas de forma individual, da confissão individual. O senhor falou da penitência no pós-confissão, às vezes acontece, né? A gente na correria do dia a dia esquece de fazer aquilo que o padre pediu ou até mesmo esquece algum pecado. Isso impacta no processo de confissão ou por ser um esquecimento, isso acaba sendo algo a ser relevado? Então, a confissão, ela só está completada, o sacramento só está realizado quando eu cumpro todos os passos dele, começando lá no arrependimento, no propósito, na confissão e encerrando no cumprimento da penitência. Então, a penitência que o padre dá, a pessoa deve executar. Obviamente, ela não tem prazo, né? O importante é lembrar que a confissão será completa quando eu cumprir
com aquilo que o sacerdote me pediu, né? Rezar um salmo, fazer um ato de caridade, participar de uma missa, comungar na intenção, enfim, a penitência que o sacerdote der, ele deve ser cumprido. E, padre, o perdão é a recompensa de quem faz aí a sua confissão? Olha, eu aprendi desde cedo que perdoar é divino, né? Só o fato da gente saber que na nossa miséria nós nos jogamos na misericórdia de Deus, isso já é graça demais, né? Mas eu diria que um coração liberto, um coração livre das amarras, de tudo aquilo que a gente vai acumulando, guardando, coisas que não têm necessidade e que nos faz ser infelizes ao invés de sermos felizes, eu diria que o perdão é o grande remédio para a gente viver bem, para a gente viver em paz conosco, com o outro e, acima de tudo, com o próprio Deus. Padre, agradeço a entrevista e a gente deixa justamente o convite para que, nesse tempo quaresmal que antecede a Páscoa, todos possam viver esse sacramento da reconciliação.